estão no jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Lá e dia, porque o dia do Senhor está perto, e ele vem com destruição da parte do Todo-Poderoso. Por acaso, o alimento não foi exigido diante dos nossos olhos, e do tempo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo, as sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu, como gênero gado, as manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, Senhor, clama, porque o fogo devorou as chaves e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as chaves. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos dê pelo Espírito Santo iluminação para a compreensão da Tua Palavra. Fale ao nosso coração, traga edificação para a Tua igreja nessa manhã, através da exposição fiel da Escritura. Assim nós oramos, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém e amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Onde você estava? É aquela pergunta que você não vai conseguir responder agora, tá? É só para você falar daí, baixinho para você. Ah, eu estava em tal lugar. Ou de repente você não vai lembrar. Eu acho que você vai lembrar. Onde você estava em meados de março de 2020? Que isso, pastor? Estamos em 2026. Já foram aí 6 anos. Vai fazer agora, né? Meados de março, vai completar 6 anos. Você consegue se lembrar da notícia? Alguns aqui já eram membros dessa igreja. Talvez receberam uma notícia no WhatsApp da igreja, dizendo: olha, meus irmãos, no próximo domingo não poderemos ter o culto público em função do lockdown no país. Lembra disso? Daí por diante você ficou cansado de ver na TV, nas redes sociais, a hashtag. Qual era a hashtag? Fique em casa. A gente não precisa voltar tanto na história para ver um evento semelhante a Joel capítulo 1. Há poucos anos, agora, o mundo inteiro desacelerou por causa de um vírus invisível. Hospitais lotados, fronteiras fechadas, funerais sem despedidas. Eu fui a um funeral em maio de 2020 de um amigo pastor, 42 anos, vítima da Covid. Um pastor conhecidíssimo na nossa região ali de Realengo, Padre Miguel, que falecendo ele em condições normais, seu velório, seu enterro teria no mínimo aí 1.000 pessoas, irmão, sem brincadeira. Mas, em função da Covid, não passou de 10 pessoas. O funeral dele, em Irajá. A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou emergência global. Nossa geração, que se orgulha da tecnologia e do avanço científico, foi lembrada de algo simples e, ao mesmo tempo, desconfortável. Nós não temos o controle como imaginamos ter. A pandemia do coronavírus, ou do novo coronavírus, veio também para cumprir esse propósito. Lembrar a humanidade que tecnologia alguma é capaz de fazer com que a humanidade tenha o controle de todas as coisas. Porque não tem. Nem eu, nem você temos o controle da nossa vida. Não dá para você fazer muitos planos a longo prazo. Não, daqui a 20 anos. Rapaz, você não sabe. Você não sabe se você vai ter 20 anos. Em questão de semanas, agendas foram canceladas, certezas abaladas e o futuro ficou incerto.
Foi um daqueles momentos em que a humanidade foi obrigada a olhar para cima ou para dentro e perguntar: o que realmente sustenta essa vida? O que nos sustenta de fato? Ou quem nos sustenta de fato? Joel descreve um momento assim para Judá. A crise que eles estavam enfrentando desmontava suas seguranças e trazia uma grande exposição da sua dependência. E diante disso, Deus não chama o povo de Judá a estabelecer estratégias, gabinetes de crise. Não. Deus chama o seu povo para a consagração, para o jejum e para o clamor. É isso que nós acabamos de ler em Joel capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 20. O que Deus espera do seu povo quando tudo vai de mal a pior? O tema para essa mensagem, para esse sermão, seria: o que fazer nos dias de devastação? Eu quero levar você então ao versículo 13, vamos lá. Compreender o que Deus tem a falar para nós nessa manhã, em sua palavra. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco, porque no templo de seu Deus não há mais ofertas cereais e libações. Sacerdotes, veja, o profeta está se dirigindo primeiramente aos sacerdotes em Judá. E aí nós temos que fazer aqui uma interpretação à luz da Bíblia como um todo, porque os sacerdotes em Judá, eles eram pessoas da alta classe de Judá. E eles eram os responsáveis por liderar espiritualmente o povo de Deus. Então hoje, talvez, poderíamos fazer uma aplicação de que esses homens aqui seriam os pastores atualmente, os líderes de ministério atualmente, os diáconos atualmente. Só que não, irmãos. Porque você vai ler a Bíblia como um todo e você vai perceber que, à luz da palavra de Deus, no sentido mais amplo, o sacerdócio é de todos os crentes. Todos nós somos sacerdotes. No Novo Testamento, todos os salvos por Cristo Jesus, segundo 1 Pedro 2, versículo 9, são sacerdócio real. Ou seja, são representantes do Rei dos Reis aqui neste mundo. Nós não estamos cumprindo a função sacerdotal como nos dias de Moisés, do tabernáculo de Moisés ou de Davi. Nem nos dias do templo, antes ou depois do exílio babilônico. Nem nos dias de Jesus. Estamos cumprindo uma função sacerdotal que é unida ao próprio sumo sacerdote Jesus, que é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Conforme nós podemos ler em Hebreus capítulo 4. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 14. Hebreus capítulo 4, 14 a 16. Acompanhe comigo a leitura. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como sumo grande sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmemente a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Ainda podemos caminhar um pouquinho mais, versículo 1 do capítulo 5. Você que talvez nunca leu esse texto, olha o que a palavra de Deus vai falar na sequência. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados,
tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. O texto está explicando para nós o que é o ofício sacerdotal. Continua, versículo 5. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo, para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Uma referência a Salmo 2, versículo 7. Continua, versículo 6. E em outro lugar, também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Fazendo referência a Salmos também. Salmo 110, versículo 4. Versículo 7 agora de Hebreus, capítulo 5. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Você consegue perceber aqui que o sacerdote, no contexto da nova aliança, não oferece dons, nem mesmo sacrifícios pelos pecados, mas, gratuita e graciosamente, ele é beneficiado pelo sumo sacerdote Jesus, que realizou o sacrifício definitivo pelo seu pecado e também pelo pecado do povo que ele elegeu antes da fundação do mundo, bem como rogou ao Pai, e este o enviou, o Espírito Santo, que concede a esse sacerdote real, e real no sentido de realeza. Nós somos sacerdotes reais, sacerdotes do Rei dos Reis. Então Deus enviou o seu Espírito em unidade com o seu Filho Jesus, para que possamos receber dons espirituais, que nos ajudarão a cumprir esse nosso sacerdócio, que implica em representarmos o reino de Deus aqui na terra. Ser sacerdote é representar o reino de Deus na terra. E a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 2,9 que a igreja é sacerdócio real. Então, quando você volta a ler o capítulo 1 de Joel, versículo 13, sacerdotes, vistam roupa de pano de saco, ministros, que tem a ver com sacerdotes, lamentem, é uma palavra não só hoje para aqueles homens que ocupavam essa posição em Israel, espiritual e religiosa, mas para a igreja. É tempo de eu e você olharmos para o que está acontecendo em nossa volta e percebermos se o caos que está em nossa volta não tem relação com pecados que temos cometido e não temos confessado diante do Senhor. É tempo, portanto, de entender que a busca por uma igreja avivada, ou para uma vida avivada, ou para uma família avivada, ou para os negócios avivados, é primeiro assumir a posição de se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso e lamentar por aquilo que não temos feito que agrada a Ele. Nós temos uma grande responsabilidade e nós vamos prestar contas do que nós fizemos com os dons e a graça salvadora que recebemos. Não tem como não nos lembrar nesse momento de 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 a 19, não precisa abrir não, por causa do nosso horário, mas eu cito para você agora: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhem disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a alma ao seu fiel Criador na prática do bem. No dia da calamidade, da dor, da angústia, quando já não vemos mais a glória de Deus sobre nossa vida,
sobre nosso casamento, família, filhos, trabalho, na sociedade, na igreja. Irmãos, a palavra de semana retrasada, ela retoma no contexto que nós temos tratado. Ainda é tempo de lembrar daquilo que nós não temos vivido e lamentar por não sermos plenos como fomos chamados para ser. É tempo então de lamentar, de chorar, de se humilhar diante do santo e justo Deus. Sacerdotes, vistam roupas de pano de saco. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco. Sabe por quê, irmãos? Porque no templo de seu Deus não há mais oferta de cereais e libações. A igreja não pode adorar, a igreja não pode celebrar, não pode haver o culto ao Senhor, porque a provisão acabou, porque os gafanhotos destruíram tudo, e os gafanhotos são o juízo de Deus sobre o seu povo. Muitas vezes, irmãos, Deus julga a sua própria igreja, e a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 4, do versículo 12 a 19, nos alerta: o juízo começa na casa de Deus. Os primeiros a responderem diante dele são os que habitam a sua casa. E aqueles que sofrem como servos de Cristo se alegrem, porque bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas aqueles que sofrem, porque sendo ou dizendo-se cristãos, são pessoas que praticam a impiedade, são pessoas que alimentam o pecado de estimação, são pessoas que não guardam a sua língua e não guardam o seu coração de pecarem contra o Senhor voluntariamente, conscientemente. Essas pessoas sofrerão juízo. Há dois juízos de Deus, pelo menos na Escritura. Um juízo na história humana, história com H maiúsculo. Deus julga no tempo. Nós não falaremos uma grande asneira se falarmos que a pandemia é juízo de Deus. Que pragas ao longo da história são os juízos de Deus na história. Querendo ou não, irmãos, eu tive a oportunidade de, lá para o meado de 2020, encontrar um amigo com máscara, com aquela coisa, restrição toda. A gente almoçou junto, eu e Thalita, e olhamos para o mar, para a praia do Recreio. Eu nunca vi a praia do Recreio como na pandemia. A terra descansou nesse tempo. A água estava azul, azul claro. Uma praia que é suja. Porque as pessoas, por conta do pecado que se aumenta, essas pessoas, elas insistem em destruir a própria criação, porque o pecado tem dimensões também na ecologia. Destrói a própria criação. Olha ali atrás. Veja no caminho da Serra do Mendanha a quantidade de lixo na beira da estrada. Veja as pessoas largando os animais em qualquer lugar, ou dopando os animais para serem atropelados na Vinda Brasil. Isso é um pecado. E Deus não tem prazer nesse pecado, muitas vezes cometido de maneira impenitente, ou seja, insistente, sem arrependimento. E quantos de nós cristãos que temos vivido impenitentemente na prática do pecado? Quantos que estão guardando ódio no coração há tanto tempo, indiferença? Quantas pessoas que ajudam apenas seletivamente, quando ajudam? Quantas pessoas servem quando tem tempo? Quantas pessoas que retêm aquilo que é do Senhor, que é o dízimo? Quantas pessoas que abandonaram a vida de oração? Quantos casamentos estão em crise? Quantos filhos estão abandonados porque não têm cuidado, porque não têm educação, porque não têm presença? Quantas pessoas, irmãos, que estão agora vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida? E tudo isso tem implicação. E muitas vezes Deus na história julga. Deus muitas vezes intervém, como interviu aqui em João capítulo 1. E ele fala para a igreja, e ele fala para o seu povo: não adianta reclamar, não adianta murmurar, não adianta falar mal, criticar. A tua crítica não serve de nada. Falar mal, você falar mal, ou falar nada, dá no mesmo. Porque no tempo da calamidade, irmão, é tempo de chorar. A tua espiritualidade não é medida por aquilo que você fala, é por aquilo que você faz. O que você faz diz quem você é. Eu não reconheço ninguém que é cheio do Espírito Santo que não pratica o amor ao outro. Quer descobrir quanto alguém está perto de Deus? Perceba o quanto essa pessoa ama a gente, ama ser humano.
o quanto essa pessoa tem capacidade de perdoar ofensas, o quanto essa capacidade que essa pessoa tem de caminhar outra milha, de ajudar as pessoas, de servir, de cuidar. Pessoas cheias do Espírito Santo cuidam de gente. Pessoas cheias do Espírito Santo estão engajadas com a missão do Senhor, que é salvar vidas. Pessoas cheias do Espírito Santo amam até pessoas diferentes, de outra religião, de outra orientação sexual, de outra ética, de outra visão política. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio do caráter de Deus, e Deus é amor. Quantas pessoas que falam línguas estranhas, que profetizam? Quantas pessoas que têm ministério longo, grande, de grande alcance, que pregam, que profetizam, que tem todo, pega o microfone e já muda a forma de falar, mas que não ama o ser humano, mas que não perdoa quem o ofende. Aí o Senhor fala para a igreja nesse tempo: não é tempo de celebrar, não é tempo de cantar, é tempo de chorar. Os problemas da vida passageira estão passando, irmãos. Não é tempo de falar dos homens, é tempo de falar a Deus, buscar a Ele. E essa busca começa com lágrimas, tristeza e humilhação. Bom, continua, versículo 14. Proclamem um santo jejum. Convoquem uma reunião solene. Reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Se na última mensagem da semana retrasada aprendemos que não há avivamento sem arrependimento, com choro e lamento, Joel 1, versículo 14 nos mostra que não é possível ainda viver avivamento se antes buscarmos uma palavrinha chamada unidade. E mais uma coisa, retornar aos meios de graça, como o jejum, o ato de congregar e o clamor. Olha o texto. Proclamem um santo jejum. Convoque uma reunião solene. Reúnam os anciãos e todos os moradores, não é só os mais idosos, os mais experientes, toda a terra, na casa do Senhor, e clamem ao Senhor. Em tempos de devastação, muitas pessoas fazem opção por se afastar da comunhão, por se afastar do Senhor. Mas o Senhor fala para a sua igreja nesse tempo, no tempo da devastação: é tempo de se aproximar do Senhor. É tempo de buscar o Senhor. E a busca aqui não é apenas no sentido individual, mas no sentido comunitário. Reúnam todos. Todos. Eu vou compartilhar com vocês aqui um breve trecho do comentário conciso de Matthew Henry, que diz assim: a dor do povo se transforma em arrependimento e humilhação diante de Deus. Diante de todos esses sentimentos de dor e vergonha, o pecado deve ser confessado e banido. Um dia deve até ser dedicado a esse propósito. Um dia que deve ser separado, verdadeiramente dedicado ao serviço divino, onde não se deve comer nem beber. Cada um se vê envolvido nesse pecado de envergadura nacional e deve compartilhar as calamidades que dele decorrem. Cada um deve participar do arrependimento comum. Quando a alegria e a felicidade se afastaram da casa de Deus, quando a piedade está em declínio e o amor por Deus esfria, é então o momento de clamar sua angústia ao Senhor. O Senhor fala para nós aqui, PIB do Mendanha, que é tempo da igreja se reunir. E quantas pessoas no tempo de reunir estão desunidas ou afastadas? Quantas pessoas que nesse tempo, irmãos, você pode perceber agora, não é apenas no domingo pela manhã, porque nós sabemos que nós voltamos há pouco tempo com o culto da manhã, não é sobre a questão de estar lotado ou não a igreja, ou a membresia presente toda ou não, mas à noite mesmo, que é o culto dito mais cheio, quantas pessoas que se ausentam continuamente do culto? E aí vai a pergunta: estamos vivendo tantas calamidades, tanta gente desviando-se em nosso entorno. Quantas pessoas estão vivendo aí, longe do Senhor, perto da gente? O que fazer nesse tempo? O Senhor fala para nós nesse tempo. É tempo de se reunir. É tempo de buscar a Deus juntos. A proclamação, a convocação, a promulgação do santo jejum é para o povo.
E a palavra hebraica para jejum aqui no texto de Joel, som, ela aparece um pouco mais de 15 vezes no Antigo Testamento. E a palavra correspondente grega no Novo Testamento é citada em referência à abstenção de alimentos. O Senhor fala para a sua igreja. Jesus olha o povo com fome e fala: eles não podem ficar em jejum por muito tempo. E quando ele vai ensinar a igreja no Sermão da Montanha, ele não fala assim: se vocês quiserem fazer. É quando vocês fizerem. Não mostrem. Ninguém precisa saber. Só que a Bíblia se entende com a Bíblia. Há o jejum feito no individual, que é o jejum de Mateus 6, mas há o jejum feito comunitário. Interessante que você vai ver que sempre que o juízo de Deus intervém na história da Bíblia, ou quando o povo passava por grandes provações, o jejum entrava em cena. O jejum não é um ato rotineiro da vida espiritual da igreja, mas um ato excepcional. Jejum é para momentos críticos da caminhada. Por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, no episódio do rei Josafá, quando Deus permite a aprovação dos ímpios, dos povos que queriam destruir Judá, esse homem com medo clama ao Senhor, busca o Senhor, convoca o povo para buscar e clamar ao Senhor e fazer jejum. Em Esther, capítulo 4, quando os judeus estavam em ameaça de serem dizimados por uma artimanha feita por um inimigo de Deus, o povo se reúne, se arrepende e jejua. Em Daniel capítulo 9, quando ele vai fazer uma oração lá na Babilônia, pelo povo que estava vivendo já há anos escravizado na Babilônia, sofrendo o juízo de Deus, esse homem faz uma grande e bela oração no capítulo 9 de Daniel, esse profeta, e ele também se humilha e faz isso em jejum. Aliás, no capítulo seguinte, a resposta de Deus depois de 21 dias de abstenção de muitos alimentos, não era ainda um jejum completo, porque ele comeu ainda legumes e verduras, mas ele, nessa disciplina do Espírito, subjugando o seu corpo a uma humilhação diante de Deus e clamando ao Senhor por 21 dias. Satanás impediu o anjo chegar, mas houve uma intervenção do céu, porque Deus ouviu as orações de Daniel. Aí eu pergunto, meu irmão, o que Deus nos chamou para viver nesse mundo? O que um cristão tem que fazer? Discípulos. Você concorda com isso? Amém? Eu te pergunto, ano passado, quantas pessoas você fez discípulos de Jesus? O Senhor nos chama a evangelizar, falar, não é salvar, é falar. Quantas pessoas você evangelizou? O Senhor nos chama a uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Eu te pergunto, nós estamos no dia, que dia é hoje? 22 de fevereiro. Passamos por 31 dias no janeiro, né? Capítulo, com a Bíblia na mão aqui. 31 dias mais 22. Quem é bom de conta aí? 30 mais 20, 50 mais 53 dias. Eu te pergunto, 53 dias. 53 dias de 2026. Um ano que já está bombando, né? Um ano que na rede social já está lindo. Está lindo. Eu te pergunto, como está a tua vida de oração? Leitura bíblica. Já conseguiu ler quantos livros da Bíblia esse ano? Aí eu te pergunto, irmão, dá para imaginar que a gente, vivendo hoje, estamos vivendo nas possibilidades às quais Deus nos chamou para viver? E o teu casamento? E os seus filhos? Estão crescendo espiritualmente? E o teu casamento está florescendo? A tua casa, você pode falar para Deus e o mundo que a tua casa é um lugar da habitação de Deus, onde Ele é glorificado, onde há louvor, adoração, você passa um tempo significativo com Deus. Você, jovem, tem conseguido caminhar espiritualmente na palavra? Tem conseguido ler a Bíblia com frequência? Se, irmão, as coisas não estão no seu lugar, não é tempo de distração, é o que o Senhor está falando para nós hoje.
É tempo de se humilhar. E se humilhar com jejum. Porque, irmão, vou falar uma coisa para você. Se você não vence um pecado, é tempo de você lutar contra ele. E uma das melhores armas que Deus te dá na palavra para você vencer o pecado é subjugar a sua carne, buscando ao Senhor intensamente, com oração, leitura da palavra e jejum. Um cristão verdadeiro é um cristão que tem disciplina nas coisas do Espírito. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, de santidade, de proximidade com Deus, de comunhão com o Espírito, pois eles serão saciados, comerão do pão da vida, beberão da água da vida, não passarão fome espiritual, porque estarão sempre nutridos, porque têm devoção diante do Senhor. Convoquem uma reunião, irmãos. A devoção, ela começa no quarto, mas se amplia para o templo e desemboca na vida, na rua. Só que tem crente, irmão, que já não consegue nem mais congregar. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Percebe o quanto esse texto está dialogando com Hebreus? É porque talvez, irmãos, no Novo Testamento, a espiritualidade e a visão da fé cristã é muito conectada com toda a revelação bíblica, não apenas com os textos neotestamentários. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículo 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros. Atenção ao texto, irmãos. Atenção ao texto. Cuidemos também de nos animar uns aos outros. É para você animar quem? O seu irmão. Você que é membro da Pira do Mendanha, é para você animar quem? O seu irmão que é membro dessa igreja. Animar uns aos outros no quê? Em outras palavras, é assim, ó. Irmão, vamos praticar o amor. Como é que se pratica o amor? O amor envolve presença, envolve ouvido, envolve entrega, envolve cuidado, envolve generosidade, envolve abraço, envolve amizade, envolve gastar tempo. Encoraje, cuide de animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Boas obras são múltiplas. Versículo 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. O que é admoestar, irmão? O que é admoestar? Quem sabe? Alguém sabe o que é admoestar? Confrontar. Falar a verdade, o amor. Ó, o contexto está falando de amor ou não? Ou seja, ir à igreja não é congregar. Ir à igreja por si só. É possível você vir à igreja e não congregar. Porque você vem, mas não pratica o amor ao irmão. Você não admoesta o irmão. Você não faz boas obras ao irmão. Vir à igreja e não servir o irmão não é congregar. É frequentar templo. Mas o Senhor não nos chama apenas para frequentar templo. Ele nos chama para frequentar templo e admoestar uns aos outros e cuidar uns aos outros, de animá-los para a prática do amor e das boas obras. Ou seja, não apenas reúna para algo. Não apenas reúna para promover o crescimento da igreja, da unidade, porque não há avivamento sem unidade. Porque não há avivamento enquanto houver divisão na igreja. Porque não há avivamento enquanto as pessoas não conseguirem sentar à mesa e olharem nos olhos umas das outras. Não há avivamento enquanto houver ódio uns aos outros. Desprezo uns pelos outros. E o Senhor nos chama nesse tempo para buscar avivamento, e vai ter que lamentar, vai ter que chorar, vai ter que sangrar, vai ter que se humilhar, vai ter que, jejuar, vai ter que congregar e vai ter que aceitar o custo de andar com o teu irmão que peca tanto quanto você.
Porque se nós não amarmos uns aos outros, Cristo não é reconhecido no mundo. O mundo saberão que são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. É assim que a igreja revela quem Deus é ao mundo. Pelo amor uns aos outros. O amor fraternal não é algo negociável para nós. Amém, irmãos? E para terminar, no dia da devastação, o texto vai falar ainda aqui, eu não vou conseguir expor tudo, mas Joel capítulo 1, quando o texto segue, pelo fato do capítulo 2 tratar do dia do Senhor, a gente vai tratar semana que vem do tema do dia do Senhor. Mas o capítulo 1, versículo 15 em diante vai dizer, que dia, porque o dia do Senhor está perto, ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Ou seja, ele está falando do dia do Senhor tanto no tempo atual, com essa praga dos gafanhotos, quanto escatológico. Porque esse dia está falando assim, olha, o dia do Senhor, ele vem como destruição. Ele vem tanto agora, como está acontecendo, como ele virá. O juízo final. Então Joel está profetizando tanto para o presente quanto para o futuro. Agora, continuando o texto, ele vai descrever, né, o cenário do juízo. O alimento não foi destruído, gente, diante dos nossos olhos, versículo 16. E no templo nos apareceram a alegria e o regozijo. E as sementes secaram debaixo dos seus torrões. Como geme o gado, versículo 18. Versículo 19. A ti clamo. Aqui eu quero destacar o último ponto. Porque, irmãos, o primeiro ponto que nós tratamos foi o juízo começa na casa de Deus. O segundo ponto que nós tratamos é que nos dias de tribulação, de devastação, é tempo de congregar, de buscar a Deus. Buscar a Deus não apenas de um nível natural. E agora, irmãos, no dia da devastação, o último ponto é tempo de clamar. Repete comigo assim, no dia da devastação, é tempo de clamar. A palavra hebraica aqui não é apenas orar, porque orar não é clamar. Se você não sabe o que é clamar, eu vou te explicar agora. Quando eu dei um grito aqui na mensagem, eu não estava falando, eu estava clamando. Porque quando você clama, você grita por socorro. Isso é clamor. Joel, quando falou assim, a ti, Senhor, clamo, ele não está num estado normal. Judá não está num estado normal. Acabou a alegria. Acabou a provisão. Acabou o culto. Acabou a celebração. Acabaram os motivos de estarmos felizes e bem. Uma coisa é você celebrar, você gritar de alegria quando o teu time ganha, quando você é promovido, quando você tem tudo que você gostaria de ter. Outra coisa é quando tudo dá errado, quando tudo acaba. A oração é uma conversa com Deus. O clamor é um grito por socorro. Na angústia, na devastação, nós temos que muito mais que falar com Deus. Uma coisa é oração, irmão. Uma oração, você não precisa orar o tempo todo gritando. Você não precisa orar o tempo todo clamando. Tem gente que só ora clamando. Só ora gritando. Parece que está o tempo todo desesperado. Mas não. Há um momento de você falar com Deus e há um momento de você gritar para Deus. E a palavra de Deus fala para nós que nós temos que, nesse tempo, gritar. O profeta Joel nos ensina que, de forma muito bela e poética, ele fala, irmãos, quando estamos abatidos, quando as coisas não estão no seu lugar, aí eu volto a falar aqui para a nossa espiritualidade, para a nossa fé, nossa devoção. Você está satisfeito com o tempo que você gasta com Deus em oração? Você está satisfeito com o quanto você tem servido no reino de Deus? Você está fazendo tudo o que você pode fazer? Você é uma pessoa generosa como poderia ser? Você é uma pessoa grata como deveria ser? Então vamos lá. Não é tempo de correr da presença de Deus. No dia da angústia, da devastação, não é tempo de correr da presença de Deus. É o tempo de correr para a presença de Deus. Porque Deus é o soberano. Deus é o todo-poderoso. Deus é bom. Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é santo, Deus é fiel, Deus não desperdiça e não despreza corações quebrantados. Então, irmão, as coisas não estão no seu lugar, faz o seguinte, vá mais para perto de Deus, clame mais a Deus, grite pelo auxílio dele, porque esse Deus que te ouve também te responde. Eu vou falar para você uma coisa, as minhas orações mais importantes da minha vida, mais marcantes que eu não esqueço até hoje, foram as orações que eu fiz com o máximo de sinceridade.
máximo de dor e o máximo de lágrimas. Quando você está chorando, você está sendo muito transparente. Quando você sente dor e chora, aquilo não é brincadeira, não é teatro, não tem como você chorar. Uma vez eu vi uma pessoa, o ator Diogo Vilela, e estava num programa de TV, e o apresentador falou para ele: você consegue chorar agora, sem motivo? Porque, não sei se você sabe, né, os atores eles usam um negócio que, sei lá, colírio, não sei o que é. Eles usam um negócio que induz, né? Quando eles têm um momento de chorar, eles choram. Geralmente o choro cai no meio do olho aqui, ó. Já tem um negócio ali para poder piscar e fazer assim. Tu acha que a pessoa tá chorando nada. Ela é uma atriz, é uma pessoa que tá mentindo para você. Mas o Diogo Vilela, ele chorou na frente do apresentador. Ele fez assim, ó. Ele parou e falou assim: olha, para eu chorar, eu vou ter que pensar num trauma muito profundo que eu tenho, numa situação muito difícil que eu enfrentei, numa perda muito significativa. Você me dá 1 minuto e eu vou conseguir chorar agora aqui. E a câmera foi aproximando do ator e ele foi parando. Daqui a pouco o olho começou a marejar. E aí saiu por aqui, né? Por dentro, que é onde realmente o choro vem. Ele começou a chorar, o povo começou a aplaudir. Em 1 minuto ele chorou. Mas assim, não sendo um ator espetacular, excepcional, você não fabrica choro. O choro vem. Irmão, sabe o que está faltando para a igreja do tempo atual? Lágrimas verdadeiras. Está faltando a dor. A dor da ausência do Espírito de Deus e da celebração dos santos. Sabe o que está faltando? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Para muita gente é pesai-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Para muita gente, ir à casa do Senhor ou viver algo espiritual é apenas no automático. Eu te pergunto, meu irmão, a tua oração é automática hoje? A tua leitura da Bíblia, quando tem, é automática? Não tem alegria nas coisas espirituais? Está desanimado com a igreja? Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor está te chamando, o Espírito Santo está te chamando para você olhar para o espelho da tua própria alma, pela própria palavra e pelo Espírito, e reconhecer: o problema não é um outro, o problema não é um mundo, o problema está dentro de mim, eu estou longe, eu tenho pecado, eu não estou confessando, eu não estou me humilhando, mas Senhor, me leva a esse lugar. Me leva a me humilhar, me faça vencer a minha carne, me faça vencer meus ímpetos e impulsos, me faça vencer esse mundo pela fé, me faça ir além do que eu tenho ido, me faça me colocar na busca sincera por avivamento, porque estamos mortos. Precisamos de revivamento, de vida, precisamos da vida do Espírito. Eu lembro que eu orava e eu não usava metade das palavras que eu uso. Quando eu oro em público, eu tento ser intencional de ensinar. Quando eu falo eterno Deus, é porque eterno é uma palavra ligada ao nome de Deus, o nome hebraico de Deus que não pode ser pronunciado, que os judeus não podem pronunciar. Eu estou mostrando um nome que é um nome mais representativo da grandiosidade, da santidade e da singularidade de Deus. Deus não pode ser pronunciado de forma vã, por isso eu falo eterno Deus. Eu oro, e muitas vezes orei aqui recentemente: nosso Deus e Pai, porque Pai Nosso nos ensina que o Deus é nosso Pai, nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus, porque Paulo nos ensina nas cartas que muitas vezes Deus, para ser reconhecido, tem que ser reconhecido como o Deus verdadeiro, que é o Pai de Jesus Cristo, porque só pode ser salvo aquele que olha para o Filho de Deus, que tem como Pai o próprio Criador. Tudo é intencional, mas quando eu orei na minha casa, sofrendo várias angústias, que nem Thalita conheceu, nem meus pais conheceram, que ninguém conheceu, naquele momento em que eu não podia florear e teatralizar, e inventar nada, e performar nada, mas eu falava o que estava doendo, naquela oração, Deus me visitou. Quando eu fui verdadeiro, quando eu parei de ficar falando como crente, com linguajar totalmente raso, superficial, fútil, quando eu fui lá dentro e falei: onde está a minha angústia? Deus lá do trono escutou e transformou o meu coração e o meu cenário, porque, irmão, a tua oração tem poder sim, quando você ora em espírito e você diz o que está de fato acontecendo. Quando você é sincero e clama, o Senhor ouve, e quando Ele ouve, o teu cenário começa a mudar. Eu termino citando o Salmo 137. Olha comigo essa oração. Salmo 137. Será que há espaço para um texto como esse na igreja? No culto público? Estou terminando. Salmo 137.
No dia da devastação, é tempo de clamar. É tempo de falar com Deus o que está acontecendo. Está doendo, irmão? Posso contar uma história? Ou uma coisa importante? Deus não se escandaliza com as suas crises. É melhor você falar para Deus que você não tem mais fé. É melhor você falar para Deus que você não o ama. É melhor você falar para Deus que você não quer buscar Ele. É melhor você falar para Ele que você não tem vontade nas coisas espirituais, do que você ficar, Senhor, me dá fé, me ajuda. Mas o teu coração não está ali, está falando por falar. Deu para entender, irmão? 137, versículo 7 a 9. Olha o texto. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. Um dia você estuda os filhos de Edom, tá? Estão ligados a Esaú. Você lê a história de Israel, você percebeu que o que os filhos de Edom fizeram com Israel. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada. Pois diziam, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, é só você ler lá a história do povo lá da Babilônia, que você vai saber o que aconteceu. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. E o 9. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-lo contra a pedra. A Bíblia chama esse texto de oração imprecatória. Ele não está desejando mal. Que isso? Falou para poder matar os filhos? Não, irmão. Isso aí, a oração. A minha igreja, aprenda nessa manhã. A oração imprecatória é a expressão da verdade do íntimo daquele que ora. Ele não está desejando. Ele está dizendo, isso está em meu coração. E eu quero colocar isso para fora. Tem pessoas que não vencem o ódio porque a religiosidade delas fazem ela ficar o tempo todo fingindo que amam. Aí elas não mudam. Eu amo você. Quer ver uma frase? Te amo em Cristo Jesus. Falso. Você é capaz de falar para a pessoa, te amo em Cristo Jesus, virar as costas e falar mal dela para outra, que é fulano. A vida cristã não é uma vida de teatro espiritual. A vida cristã é uma vida de sinceridade diante de Deus. Meu irmão, eu tenho um problema com você. Viu, Rafael? Eu tenho um problema com você. Vamos sentar? Vamos resolver isso aqui agora? Isso é vida cristã. Nem você ficar passando pelo corredor, vendo a pessoa que você não gosta, você ficar fingindo que... Tratando, vou tratar bem. Aí você está com o coração cheio de coisa pesada e feia. Você não larga esse desejo. Você não larga essa pulsão sexual ímpia. Você não larga esse vício. Você não larga essa vontade. Você não larga esse sentimento. Você não larga esse ressentimento. E você fica ali anos na vida cristã. Meu irmão, pelo amor de Deus, eu estou falando para você essa manhã. Clama. Mas faça oração imprecatória. Fala o que está acontecendo de verdade. Senhor, eu não consigo parar de pensar isso. Eu não consigo parar de fazer isso. Eu não consigo parar de querer isso. Me ajuda a mudar o meu desejo. Esses que oram assim são transformados. Meus irmãos, Joel nos ensina em capítulo 1, do 13 ao 20, que é tempo de buscar o Senhor com mais profundidade, chorar pelos pecados e sentir a gravidade das maldades que nós temos continuamente feito contra Deus e o seu Espírito Santo. É tempo de arrependimento, de lamento, buscar santificação pelo jejum, pelo ato de congregar e pela oração em forma de clamor. Mas é importante sabermos que nós não podemos fazer isso sozinhos. É por isso que Deus enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo, meus irmãos, veio justamente para nos resgatar dessas impossibilidades de viver a vida com Deus na íntegra. Ele viveu a devoção a Deus que não poderíamos viver. Ele jejuou por 40 dias e noites para ser levado pelo Espírito até a Judéia, no deserto, para ser tentado por Satanás, para nos libertar do tentador, do seu poder. Ele derrotou pela palavra o tentador. Ele morreu carregando nossa capacidade de nos consagrarmos mais a Deus. Nós só podemos nos consagrar mais a Deus porque Jesus abriu um caminho para nós. Ele foi morto pelo nosso pecado de preguiça espiritual. E ele também foi morto pelo nosso orgulho, que nos leva muitas vezes a ter uma vida devocional ou uma relação com a igreja local completamente protocolar e vazia de alegria. Jesus ressuscitou para que pudéssemos buscar a santificação, o amor pela prática do congregar e a oração como um meio de obter algo mais do que as mãos de Deus, mas o próprio Deus.
quem de fato vive a vida cristã conforme as conclamações de Joel, capítulo 1, do 13 ao 20, está preparado para o seu coração receber avivamento genuíno, que se traduz em uma vida renovada de fé, esperança e amor, os frutos reais de uma conversão verdadeira. Vamos orar? Senhor, perdoa-nos nessa manhã. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa incapacidade de sermos humildes, mansos. Perdoa-nos pela nossa religiosidade. Perdoa-nos pela nossa incapacidade de sermos fiéis a Ti. Leva-nos, Senhor, a uma humilhação mais profunda em Tua presença. Leva-nos, ó Deus, a um prazer por congregar e viver a vida cristã em comunidade. Leva-nos a um clamor mais profundo e intenso, com lágrimas, com arrependimento, com choro, com lamento, humilhados diante da Tua glória, da Tua santidade. Faz-nos uma igreja avivada. Faz-nos uma família avivada. Faz-nos pessoas avivadas pelo Teu Espírito. Assim nós oramos, para que sejamos convertidos a Jesus de fato e possamos viver pela fé, aguardando o dia do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.